Olá, meus amigos, minhas amigas, como vão todas vocês, todos vocês? Mais uma vez, Fernando Chaves, trazendo os cumprimentos e agradecer por vocês terem, sabe, curtido, visualizado meus streams, né? E isso é muito bom, isso nos envaidece e a gente fica muito grato com isso. Obrigadão mesmo. Hoje a gente volta a conversar um pouco essa elevação de maturidade que eu falo sempre. Porque não existe outra fórmula da gente entender os lados, né? Tanto os adversos, o lado mais próspero. Não tem outra forma se a gente não entender, né, essa maturidade que a gente precisa. A gente não elevar essa maturidade que a gente precisa. E ser maduro é um estágio de elegância, né? É um estágio de competência, estágio onde você conhece aquilo e sabe fazer aquilo, né? A gente conhece o que é uma bike. Então, eu tenho uma teoria, vamos imaginar assim, do que é uma bike. Duas rodas, tal. Mas eu sei também, eu sei pilotar uma bike. Então, isso é habilidade, né? O jeito de saber fazer aquilo. Então, essas duas situações levam para um alto grau de competência naquilo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, tem muita gente que diz assim, ninguém sabe tudo. Até Sócrates dizia, né? Só sei que nada sei, né? Mas é o aspecto de que, olha quantos séculos isso existe nessa frase, né? Então, você tem competência, a competência ela é específica, né? Eu sou poliglota, então você tem uma competência em diversas línguas. E quais são, né? Porque, de repente, você é um poliglota e não fala um chinês, você não fala um japonês. E veja, né, que isso, na verdade, né, te dá um ganho muito bom de diferenciação no mercado. Agora, tem gente, e nós temos isso de muito forte, é que a gente tem competência. Mas muitas vezes a gente perde um pouco, às vezes as oportunidades de mercado, porque o nosso comportamento não é um dos mais fortes para o mercado, para aquela tarefa, né? Para aquela função. Vai? E por que isso? Porque nós somos envolvidos pelo lado comportamental de uma forma muito forte. Por que isso? Porque lá vem o que eu costumo afirmar com muita veemência, né? 85% do nosso processo decisório é amparado pelas emoções do grande, velho coração. O fator emocional domina a gente 85%. A criança chora, a gente vai com algumas, né, falando um pouquinho mais manso, a gente conquista. Então, o lado emocional, ele é responsável por 85% do processo decisório. O sim ou o não são dados pelo coração. Sobram, costumo dizer, míseros. Sobram míseros 15% para o aspecto mais racional do processo decisório. Eu preciso entender também que eu carrego dentro de mim valores, né? Autocomprometimento, né? Querer ser sempre um bom estudante, isso é um valor próprio, né? Estudar constantemente, né? Eu diria até que estudar constantemente é mais uma missão, que é um compromisso. Mas valores seria compromisso, motivação, dedicação, família, que é um valor que a gente carrega muito, né? Ética, que a gente carrega muito. As empresas dominam isso de uma forma muito grande, né? Ética, em primeiro lugar. Às vezes não são tão assim, né? Mas a gente vai em busca de, né, missão,
são os compromissos, e estudar constante. Agora tem um lance de, agora há pouco tem um lance muito forte de dar margem à missão, né? Que é learn lifelong, estudar o tempo todo. Isso é um compromisso, né? Porque a gente tem a tecnologia que está mandando ver na gente, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, é outra forma da gente garantir o entendimento disso, buscando a relação dessa maturidade. O RH-Desemprego muitas vezes fica surpreso porque não consegue modificar alguma coisa. Entra aí um outro aspecto. Entra aí a chamada cultura. Cultura minha, cultura, cultura individual, cultura coletiva, cultura organizacional, né? Tem, muitas vezes se fala hoje do DHO, desenvolvimento humano nas organizações. E é ferrenho isso, né? Esse tópico deveria ser um dos mais estudados e praticados nas organizações, desenvolvimento humano nas organizações. Mas o DHO muitas vezes se depara, né? Eu tenho uma colega, Verusca Galvão, de São Paulo, e a Verusca ela tem muito isso, né? O RH se bate, tem um embate muito forte com a cultura da organização. E esse embate, a gente só vai mudar a partir do momento que as pessoas que têm a condição de predominar a cultura, patriarcas, patriarcas, fundadores, como queiram chamar, eles é que devem. Eles devem o quê? Aceitar uma inovação de cultura, impregnação de novos mindsets, que o povo fala hoje, que essas palavras são palavras lindas, né? Mas tem que incorporar novos valores, né? As exigências da atualidade. A gente tem que impregnar nas empresas a cultura da própria sociedade, e dentro da empresa a gente tem a cultura organizacional, mas que ela é advinda de onde? Dos colaboradores. Então, e muitas vezes existe uma briga ferrenha, né? Entre eu e a empresa, porque eu me fiz funcionário, colaborador daquela empresa, e não estou dominando muito ou entendendo muito as exigências de um líder, as regras dominantes naquela empresa. Por quê? Porque eu tenho outra cultura. E a RH bate muito com isso, por quê? Ela encontra isso como um problemaço para trabalhar a cultura, mas ela teria que ver alguns gaps, né? Os geradores, alvos desses problemas da cultura, é o quê? Uma, uma seleção de candidatos sem ter visto, a princípio, sequência de valores desse candidato, se bate realmente com os valores da empresa, que missões esse colaborador, candidato, tem na sua vida diante da sociedade, diante da sua vida pessoal, para as empresas, quais são os fatores que ele lança como missão, se bate com os da empresa, valores, visão, missão, visão. Qual a visão desse colaborador, visão de futuro? A gente já falou isso antes. Mas eu estou hoje dando uma mesclada para a gente introduzir durante o ano de 2025 mais streams falando sobre maturidade. E a gente tem que maturar isso. Como a gente vai deixar maduro as coisas a partir do momento que você semeia melhores condições de vida dentro da sociedade, pessoal e carreira. Gente, é basicamente isso que eu gostaria de dizer, mas que a gente se impulsione para esse detalhamento de analisar a si próprio as questões que estão me impedindo ou me empurrando, né, me impelindo para o progresso, em que eu posso progredir e em que eu estou meio travado nessas circunstâncias da sociedade pessoal e carreira. Um abraço a todos, a gente volta, né, com mais informações sobre elevação de maturidade. Um abraço, tudo de bom, bye bye, a próxima.